Olá, eu sou o professor Maurício Peixoto do NUTES, do Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde da UFRJ. Eu estou gravando esse vídeo como uma resposta a um dos meus alunos que está inscrito nesse canal, né? Aqui o canal Aprendiz em Saúde. Esse aluno ele fez um comentário, aliás, mais do que comentário, ele fez uma pergunta a respeito de um vídeo que eu gravei antes, né? E vocês, quem não assistiu, eu sugiro que assista, que são dois vídeos que já há algum tempo atrás eu gravei e falava sobre a leitura inspecional, técnicas de leitura inspecional, como ler mais rápido, compreensão. Eu fiz um primeiro vídeo falando da leitura inspecional, de um sentido mais teórico, suas características, e um segundo vídeo em que eu mostrava uma questão mais prática do assunto. Então eu recomendo que vocês vejam esses dois vídeos, né? Mas por que esse aluno me faz essa pergunta? É a respeito de um livro chamado Como Ler um Livro. Esse livro é um livro muito conhecido pelas pessoas, principalmente essas pessoas que estão em processo de estudo, de aprendizagem, pessoas que têm um estresse de aprendizagem, elas têm de aprender muita coisa em pouco tempo, e às vezes candidatos a concurso, alunos de graduação, alunos de pós-graduação. Então esse livro, Como Ler um Livro, é um livro bastante conhecido. E sim, eu o conheço, sim, eu já o li e utilizo muita coisa do livro, mas a pergunta dele era a respeito de alguns aspectos do livro em que ele entendia que não tinham acontecido no vídeo. Então eu quero, para começo de conversa, eu quero falar desse vídeo principalmente em resposta a esse aluno. A primeira coisa é o seguinte: vamos valorizar o livro, sim, ele é muito interessante, ele é muito importante, ele tem muita utilidade para muitas pessoas. Mas não é isso que eu falei de leitura inspecional. Ou melhor, os vídeos que eu gravei de leitura inspecional não são uma mera reprodução ou explicação do livro Como Ler um Livro. Sim, com alguma interface com esse livro, mas fundamentalmente em cima da minha experiência e do meu conhecimento. Então eu trabalho com técnicas de estudo, trabalho com estratégias de aprendizagem, minhas disciplinas ajudam muito os alunos nesse processo. Então esses dois vídeos sobre leitura inspecional falavam muito mais da minha experiência e do que eu posso ensinar às pessoas do que propriamente do que diz o livro. Esse é um primeiro ponto de partida, né? Então, grosso modo, do que fala o livro? Ele fala óbvio, o título é Como Ler um Livro, e ele mostra algumas técnicas de leitura do livro. Então ele fala de leitura, folheio sistemático, fala de leitura analítica, fala até de uma primeira leitura. E esse início de leitura, ele dá uma primeira, vamos dizer, regra. Leia todo o livro de início ao fim, sem interrupção, de uma determinada maneira que ele indica. E esse aluno, Tiago, ele me pergunta: mas espera aí, o que você está fazendo, você não disse necessariamente que a gente tem de ler o livro até o final. Quando você fala de leitura em saltos, né, que eu mostro no vídeo, como é que você vai observar todo o processo do livro, toda a estrutura e a ideia central, pulando determinados pontos do livro, né? Então, como é que isso se junta com o que está no livro? Então, a primeira coisa, já dito que o livro é importante, mas ele tem um pressuposto que ele não, vamos dizer assim, dentro de certas maneiras, ele não explicita, ele não diz, é isso e estou baseado nisso. Mas o que você percebe no livro é que ele se dirige a pessoas que leem livros mais dirigidos a humanidades, né? Livros mais de ciências sociais, de filosofia, às vezes de direito, mas livros que têm uma característica muito básica, que é o seguinte: o livro como um todo é um livro que tem uma ideia central,
Mas essa ideia central, ela não está presente em nenhum trecho específico. Ela está presente na totalidade do livro e cada capítulo desse livro trabalha uma determinada parte que se junta com outras e é o conjunto das partes nos quais você pode encontrar a ideia principal ou a estrutura do argumento. Então, esse tipo de livro é um livro muito comum nessa área das ciências humanas. Então, realmente faz sentido você fazer uma primeira leitura geral de todo o livro, porque só assim você vai ter um plano da estrutura de pensamento, da estrutura de organização das ideias e conceitos do autor. Isso é verdade, isso é adequado para os livros que têm essa estrutura. Nas minhas aulas, eu trabalho com alunos em que às vezes até trabalham com esse tipo de livro, mas esse não é o único tipo de livro que eles utilizam. E neste caso, essa regra ela não funciona muito. O que acontece com a maior parte dos estudantes que estão se preparando para concurso, estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação? São livros em que nem sempre você consegue identificar uma ideia central no livro inteiro. Por exemplo, vamos imaginar um livro que chama um tratado de clínica médica. O estudante de medicina está abrindo um livro de clínica médica e quer aprender. Mas normalmente ele não está procurando aprender a clínica médica como um todo o processo da clínica médica. Ele frequentemente está preocupado, por exemplo, em aprender um assunto, um tema específico, sei lá, por exemplo, infarto, por exemplo, infecção urinária ou qualquer tema. Então, ou seja, e o livro de clínica médica vai lidar com vários temas. Então, num certo sentido, esse livro de clínica médica, ele não tem uma ideia central, embora, se você olhar de uma visão mais superior, mais abstrata, sim, você pode observar isso. Mas não é esse o interesse primário do aluno. O interesse primário é aprender sobre um tópico específico, sobre uma doença ou sobre um aspecto particular de uma doença. Mas se eu estou falando de aluno de medicina, eu posso falar de um aluno de engenharia, eu posso falar de um aluno de direito, em que normalmente esses alunos estão preocupados com tópicos específicos. Na engenharia, alguma coisa de análise de solos, e dentro da análise de solos, técnicas específicas de análise. Dentro do direito, ele pode estar preocupado, por exemplo, com legislação ambiental, que aspectos da Constituição lidam com questões ligadas ao meio ambiente. Então, ele não está tão preocupado com a visão de todo. Então, para isso, esse tipo de leitura indicada pelo Mortimer não é adequada para esse tipo de estrutura, esses livros. Então, o que eu falei naquele vídeo foi muito mais alguma coisa mais dirigido para esse público mais amplo, para esse público, para esses alunos que mais comumente estão trabalhando com temas mais abertos em relação a isso. Esse é um primeiro ponto. Então, eu acho que agora a gente pode falar um pouquinho e tentar aprofundar um pouco nessa diferença. O que a gente viu, que eu estou te dizendo até agora, é que o que eu apresento nesses dois vídeos não é exatamente o que o Mortimer apresenta no livro dele. E mais do que isso, embora eu valorize tudo que está naquele livro, o que eu apresento me parece mais indicado para o aluno mais comum, aquele que está preocupado com tópicos específicos de um assunto mais amplo. Esse é um primeiro ponto, né? Uma coisa que é crítica quando a gente fala disso, e o próprio Tiago fez essa pergunta, né? No livro indica que ele tem que fazer um conjunto de perguntas básicas. Eu acho que isso é válido para qualquer leitor de qualquer tema, desde que esse leitor esteja interessado em ampliar a sua cultura, em aprender com aquele livro. Mas que perguntas básicas a gente está falando? Ou seja, no fundo, o que o Mortimer falou e o que eu desenvolvo em outros temas, em outras aulas, é uma técnica chamada questionar. Aí você vai dizer, poxa, mas então questionar o que é? Fazer questões, fazer perguntas, claro.
esse vídeo não vai lidar, foge ao escopo desse vídeo, lidar com a técnica do questionar. Mas de forma sintética, é você procurar dirigir o seu aprendizado mobilizado por perguntas. Perguntas que você faz e que dirigem o foco da tua atenção, o foco da tua leitura. De certa maneira, essas perguntas vão facilitar ou vão criar em você a possibilidade de estabelecer um diálogo com o autor. O autor tem um conjunto de ideias, o livro tem um conjunto de informações, conceitos, mas talvez num momento específico nem todas essas informações interessem para você. E você só vai explicitar isso se você construir perguntas para você, perguntas que te interessem. Então, uma pergunta básica quando você vai fazer a leitura inspecional, e isso está explicitado nos vídeos anteriores, é o que você quer, qual é o seu interesse quando você vai buscar aquele texto. Claro que eu não estou falando, que todo mundo, quando faz um estudo para aprender, ele quer aprender o conteúdo, ele quer se tornar mais competente numa técnica, conhecer melhor um assunto, sim, isso é verdade. Mas não é essa pergunta que eu estou dizendo. A pergunta que eu me refiro é essa, mas muito mais específica. O que eu quero, sim, neste tema, que aspectos particulares e específicos desse tema são importantes para mim nesse momento e que baseado nisso eu vou olhar esse texto e vou buscar nesse texto as informações que respondem à minha pergunta. Agora, como é que você faz isso nessa leitura inspecional? Dois aspectos, né? Duas perguntas ou subperguntas ou perguntas mais específicas que você faria, né? Olha, note que eu não estou naquela leitura mais profunda, mais detalhada, mais precisa, eu estou na leitura inspecional. E aí eu volto lá para o vídeo para você entender melhor o que é isso. Você está fazendo a seguinte pergunta: nesse texto, o que existe de me interesse, especificamente, que é do meu interesse? Como você está fazendo uma leitura de conjunto, uma leitura geral, a resposta que você vai obter é uma resposta mais geral, mais abstrata, mais, de certa maneira, talvez até um pouco mais superficial. Então, a pergunta que você vai procurar responder nesse momento é: qual é o plano geral desse livro, o plano geral desse capítulo, o plano geral desse tópico, o plano geral dessa página, ou desse raciocínio, ou dessa organização. Note que a ideia é sempre a mesma, o plano geral. Só que eu vou aplicar esse plano geral em níveis progressivamente mais reduzidos. Do livro, do capítulo, do parágrafo, do tópico, da frase, do argumento. Então, a ideia, plano geral, ela é sempre generalizante, correto? Mas você vai reduzir esse plano geral à dimensão daquele aspecto, daquele trecho do texto, daquele trecho do livro que é mais importante para você. E como é que você descobre esse plano geral? Fazendo-se uma segunda pergunta, que é: qual é a estrutura desse plano? Como se organiza o argumento? Quais são as ideias principais? O que elas estão significando? E veja só, quando eu estou falando disso, eu quero ressaltar também que essa leitura inspecional não é todo o seu processo de estudo. O que eu quero dizer é que ela é o início do processo. Essa leitura inspecional é aquilo que você vai começar o seu processo de estudo, vai ter, aí como eu disse, eu vou pensar algumas coisas que são mais interessantes para mim, vou entender o plano geral, vou ver como é que é a estrutura, mas isso vai me dar o alicerce, vai me dar a fundamentação para outros tipos de leitura mais específicas, eventualmente fazer resumos, eventualmente fazer esquemas, fazer repetições de diferentes tipos, mas é sempre o início do processo. E é importante, eu quero ressaltar, isso já falei nos outros vídeos, mas é importante o suficiente para eu repetir isso agora, é que essa leitura, ela não é uma espécie de quebra-galho. Já que eu não tenho tempo para fazer isso, eu faço a leitura inspecional, que é mais rápida, que é mais simples. Não é isso. Não.
ela é uma parte integrante do processo. E por que é parte integrante? Porque ela, ao te dar o plano geral, ao te mostrar a estrutura do texto, ela te dá o fundamento de todas as outras ideias em que você vai aplicar. Ela te dá contexto, ela te mostra o ambiente, ela delineia o horizonte. E dessa forma você vai ser capaz de compreender muito melhor cada uma das etapas. Então, eu te convido a olhar esses outros vídeos para você entender melhor o que é essa leitura inspecional. Mas eu espero que com esse curto vídeo eu tenha respondido a diferença básica entre o que eu apresento nos vídeos e o que é apresentado nesse livro chamado Como Ler um Livro. E eu vou fazer um convite a você, como em todos os vídeos eu sempre faço esse convite, mas talvez você esteja vendo pela primeira vez, que é o seguinte: eu produzo esses vídeos para tentar ajudar as pessoas a se tornarem aprendizes melhores. E eu acho que com isso eu ajudo as pessoas e as pessoas, eu tenho tido comentários, eu tenho tido pessoas dizendo que tem sido de ajuda. Então isso é bom, eu me sinto gratificado com isso. Isso faz parte da minha missão de professor. Então, nesse sentido, eu peço duas coisas para você. Se você achou interessante esse vídeo, se isso te ajudou de alguma forma, passeia pelo canal, talvez você encontre coisas que sejam interessantes para você. E se inscreva nesse canal, porque a cada momento que surgir algum outro vídeo, alguma outra coisa que eu for colocando, você vai ser comunicado. Isso pode ser útil para você. Então essa é uma primeira solicitação. E uma outra, que é o seguinte: se você achar que esse vídeo foi interessante para você, e achar que tem outras pessoas, conhecidos, amigos, parentes, que de alguma forma você acredita que pode se beneficiar disso, então compartilha isso com eles, apresenta para eles o canal, que eu acho que de um lado você vai estar fazendo um benefício para eles, já que você julgou que esse material vai ser útil para eles, e vai estar me ajudando nessa minha missão de professor, de ajudar as pessoas, de desenvolver, de divulgar um conhecimento que eu acho que pode tornar as pessoas melhores e maiores. Então, se você concordar comigo, eu peço que você se inscreva no canal e compartilhe isso com outras pessoas. Tá certo? Então, até um próximo vídeo, até um outro momento que a gente possa se encontrar. Tá certo? Muito obrigado e volte sempre, tá? Um abraço.